No problema número 2, pede para escolher dois números não negativos, eu vou chamá-los de x e de y, então dois números não negativos, tais que sua soma seja igual a 1, ou seja, a sua soma x mais y tem que ser 1, e a soma dos seus quadrados seja a maior possível ou a menor possível. No item A, a maior possível, no item B, a maior possível. Então, vamos definir aqui uma expressão, vamos chamar de f, essa expressão soma dos quadrados, né? Aqui está a soma dos quadrados, que então é obviamente, né, uma função que depende dos dois números x e y, mas eu posso transformá-la numa função de uma variável, usando que eu tenho uma restrição entre as variáveis. X mais y é igual a 1, assim, y é igual a 1 menos x, e com esse valor de y eu posso substituir aqui e obter então uma função apenas de uma variável x. Então eu vou chamá-la de f de x, ela é x2 mais y ao quadrado. O y é 1 menos x, então a expressão fica x2 mais 1 menos 2x mais x2, somando ali eu tenho a função, é um polinômio, 2x2 menos 2x mais 1. Vamos agora olhar para o domínio da nossa função. O x não pode assumir qualquer valor. Note que o x ele tem que ser, tanto o x quanto o y tem que ser positivo. E o y é 1 menos x. Logo 1 menos x deve ser positivo ou não negativo. Assim, x deve ser menor ou igual a 1. Além de ser maior ou igual que 0, ele tem que ser menor ou igual a 1. Então, o domínio da minha função é o intervalo fechado 0, 1. Meu x está dentro desse intervalo fechado. Eu quero, no item A, eu quero achar o máximo absoluto da função f dentro desse intervalo fechado. E no item B, eu quero achar o mínimo absoluto. Então vamos achar os pontos críticos da nossa função f derivando. Então a derivada do polinômio ali é 4x menos 2, que existe em toda a reta real. Então a derivada igual a 0 me dá os pontos críticos estacionários, são os únicos pontos críticos que eu vou obter. Então 4x menos 2 igual a 0, dá 4x igual a 2, daqui sai x igual a 2 quartos, que é 1 meio. 1 meio é um ponto crítico válido, né? Ele pertence ao meu intervalo, é um número entre 0 e 1. Então, ok, vamos considerá-lo então. E aqui está a minha função, a função é 2x2 menos 2x mais 1, né? F de x. Eu vou calcular os valores dessa função nos três candidatos a valores de extremo. Os três candidatos são os pontos de extremo do intervalo, extrema esquerda é o 0, extrema direita é o 1, e todos os pontos críticos que encontramos dentro desse intervalo. Encontramos apenas um, que foi o x igual a 1 meio. Então agora temos a nossa tabelinha, vamos calcular o valor da função. Quando x for 0, a função vale 1, quando x for 1 meio, ela vale 1 meio também, fazendo a conta ali, e quando x for 1, ela vale 1. Então, aqui temos o maior valor. O maior valor é 1, né? O maior valor é 1. E ele ocorre quando x for 1 e y, consequentemente, 0. Ou quando x for 0 e y for 1. Então, para o item A, vamos responder. Então, o valor máximo é igual a 1. Isso. E quais os valores de x e y que provocam esse valor máximo? X igual a 0 e y, consequentemente, igual a 1. Ou, essa é uma possibilidade, e a outra possibilidade é x igual a 1, que está aqui, né? X igual a 1, e, consequentemente, y igual a 0. Para o item B, ele pede o menor valor possível. E o menor valor possível, esse sim, é 1 meio. Né? Então, o valor mínimo no item B
O valor mínimo é 1/2. Isso ocorre quando x for 1/2. Como o y é 1 menos x, né? O y é 1 menos x. Então, se x é 1/2, y deve ser 1/2 também. No exercício 4, um campo deve ter o formato de um triângulo retângulo com a hipotenusa ao longo de um rio reto. Então está aqui o campo, um triângulo retângulo, e a hipotenusa, aqui está o rio, né? Ao longo de um reto, e a cerca delimitando os dois catetos do campo. Aqui está o ângulo reto e a cerca ao longo dos dois catetos. Encontra as dimensões, chamavam esse aqui de x e esse de y. Encontra as dimensões do campo, encontra x e y, de maior área, que pode ser cercado com 1 metro de cerca. Então, 1 metro de cerca, a cerca não precisa ser colocada ao longo do rio, só ao longo dos dois catetos. Então, x mais y é igual a 1000 metros de cerca. Eu quero maximizar a área, né? Encontrar as dimensões do campo que tem a maior área possível. Então, a área de um triângulo de base x e a altura y é x vezes y sobre 2. Como eu tenho uma função de duas variáveis, eu uso aqui a restrição que foi dada, a ligação entre as duas variáveis x e y, para encontrar aqui y em função de x, então aqui é 1000 menos x, e substituir aqui na expressão da área, assim obtendo uma função de uma variável apenas. Então, a de x vai ser x sobre 2 vezes y. Y é 1000 menos x. Aqui então temos uma função contínua, vamos especificar o domínio dessa função para que o problema faça sentido, né? O x tem que ser um número positivo, né? O x tem que ser um número positivo, e o x não pode ultrapassar também a 1000, já que quando o x é 1000, o y é 0, e o y é a dimensão, é a altura do triângulo. X é a base, y é a altura do triângulo. Então, o x não pode ser superior a 1000 e tem que ser superior a 0. Então, esse seria o domínio natural para o problema intervalo aberto, x, o intervalo aberto entre 0 e 1000. Mas eu vou provocar aqui uma coisa que vai facilitar a nossa resolução, a parte matemática do problema. Eu vou forçar um pouco a situação, eu vou permitir que x seja 0. Nesse caso, o triângulo fica degenerado, o triângulo fica reduzido a uma linha de 1000 metros, não é um triângulo, e a área, consequentemente, será 0. Mas nós queremos maximizar a área máxima, então x igual a 0 não será a resposta. Então, colocar ali não vai alterar em nada a solução do problema. Da mesma forma, se eu permitir que x seja 1000, se x é 1000, então o y é 0. E nesse caso, o triângulo, de novo, é apenas uma linha ao longo da base, nesse caso, de 1000 metros, com área 0, portanto, não terá área máxima. O que eu ganho com isso? O que eu tenho agora é uma função contínua, um polinômio ali, no grau 2, né? A função área aqui de x eu posso escrever como 1000 x sobre 2 menos x2 sobre 2, ou seja, a de x é 500x menos x quadrado sobre 2, é um polinômio, numa função contínua, num intervalo fechado. Então, para achar máximos, no caso, o valor máximo é bem simples, a resolução é bem simples, basta encontrar pontos críticos, vamos derivar ali a função 500x, a derivada é 500, menos a derivada de 2x sobre 2, cancelo 2, fica 500 menos x. Então, pontos críticos, a linha de x é igual a 0, sei somente ser 500 menos x é igual a 0, e aí eu tenho, então, o meu único ponto crítico, que pertence ao intervalo, né?
É um ponto crítico válido. Então agora o que eu tenho que fazer? Apenas uma tabelinha de valores da minha função aqui, x sobre 2 vezes 1000 menos x, que é a função área, onde eu coloco os valores de extrema esquerda e extrema direita do intervalo e todos os pontos críticos que eu encontrei no interior. Se x é zero, a área é zero. Se x é 1000, a área também é zero, né? Então essa seria a área mínima do triângulo degenerado, do triângulo que não é um triângulo, é uma linha. Né? Mas esse não é o triângulo que eu estou procurando. Eu estou procurando o caso onde x é 500. Se x for 500, então a área será 500 ao quadrado, né, igual a 125.000 metros quadrados, e essa é o valor máximo. Né? Então, dimensões, ele pede para encontre as dimensões do campo que maximiza a área. Bom, x tem que ser 500, né? X é 500, e o y, que tem que ser 1000 menos x, nesse caso é 1000 menos 500. Nesse caso, o y também é 500. Problema 6. Um retângulo deve ser inscrito em um triângulo retângulo com lados de comprimento 6, 8 e 10 centímetros. Se encontra as dimensões do retângulo com uma maior área, supondo que ele está posicionado conforme a figura. A figura é essa aqui, né? Então está aqui o triângulo em azul e o retângulo em verde inscrito dentro do triângulo retângulo com lados 6 e 8 e hipotenusa 10. Vou então dar nome às coisas. Eu quero achar as dimensões do retângulo, né? Então vou chamar essa base aqui de x e a altura de y. Então eu tenho, imediatamente eu observo que eu tenho dois triângulos semelhantes, né? O triângulo aqui que eu vou botar aqui em vermelho, né? Esse pequenininho aqui com base x e a altura 8 menos y, né? 8 menos a y, que é a altura do triângulo do retângulo que eu quero encontrar. E o triângulo azul, né? O triângulo azul é semelhante. E o triângulo azul tem base 6, altura 8. Então, eu posso afirmar por semelhança de triângulos que x sobre 8 menos y é igual a 6 sobre 8. Então, daqui eu posso ter aqui 8x é igual a 48 menos 6y, multiplicando na diagonal, isolando y, que 6y é igual a 48 menos 8x, logo y, dividindo aí por 6, né? 48 por 6 dá 8, menos 8 por 6 é 4 terços, então fica y igual a 8 menos 4x sobre 3. Ele quer maximizar a área do retângulo, né? Então a área do retângulo em verde lá é x vezes y. Então, para tornar uma função de uma variável apenas, então eu substituo então, y pelo seu valor correspondente aqui. Então agora sim eu vou ter uma função de uma variável que é x vezes 8 menos 4x sobre 3. Então vamos agora ao domínio da função. Obviamente o x tem que ser positivo, né? É um lado do retângulo, né? É um lado do retângulo. Enquanto que y também, se y é positivo, então eu tenho que y positivo, então y é 8 menos 4x sobre 3, deve ser positivo. Então, daqui eu tiro que 4x sobre 3 deve ser menor que 8, logo 4x menor que 24 e x menor que 6. Então, o domínio natural do problema aqui é um intervalo aberto entre 0 e 6. Mas eu posso tranquilamente incluir os extremos
0 e o 6, tornar um intervalo fechado, que vai facilitar a técnica da resolução do problema, sem causar nenhum problema, porque o x igual a 0, bem como o x igual a 6, correspondem a retângulos degenerados. Se o x for 6, significa que não há retângulo. Eu escrevi apenas um retângulo com área zero, uma linha. Da mesma forma, se o x for 0, daí o y será 8. Né? Nesse caso, certamente eu não teria a resposta, como a área máxima não será 0. Então eu posso tranquilamente incluir esses dois pontos de extremo. Então agora eu tenho uma função contínua no intervalo fechado. Vamos expressar a função de uma forma melhor para o cálculo da sua derivada, multiplicando ali x pelo termo do parênteses, então fica 8x menos 4x2 sobre 3. Agora sim calculamos a derivada dela. A linha de x igual a 8 menos 4 terços vezes 2x. Então, derivada, a linha de x é 8 menos 8x sobre 3, né, que eu posso colocar o 8 em evidência, fica 1 menos x sobre 3. Então, a derivada é igualada a zero, né? São os únicos pontos críticos, já que é uma função, um polinômio, no caso uma função linear, existe para todo x, então pontos críticos apenas os pontos estacionários. Então, igualando a zero, eu tenho 8 vezes 1 menos x sobre 3 igual a zero, então a única possibilidade é 1 menos x sobre 3 igual a zero, ou seja, x sobre 3 igual a 1, que me dá x igual a 3. E x igual a 3 está dentro do intervalo, que é o intervalo 0, 6. Então pertence ao intervalo 0, 6. Ok? Então vamos considerar esse ponto crítico. Então agora vamos fazer nossa tabela de valores, onde vamos botar a função x vezes 8 menos 4x sobre 3 e todos os candidatos a valores extremos 0 e 6, que vão corresponder ao triângulo, a retângulos degenerados com área 0, né? Já sei que é área 0 nesses casos. E o nosso ponto crítico, x igual a 3. Nesse caso aí, fazendo a conta, se x igual a 3, 4 vezes 3, 2, isso tem 4, 8 menos 4, 4. Então essa é a área máxima. Então, quais as dimensões do retângulo? Né? Dimensões x é igual a 4 e y, que é igual a 8 menos 4x sobre 3. Né? Daqui então y é igual a 8 menos 4 vezes 3 sobre 3, então dá 4. Então y é igual a 4. Então o melhor retângulo que pode ser inscrito nesse triângulo, melhor no sentido de maior área, é um quadrado de lado 4. No problema número 8, temos um retângulo com dois cantos inferiores no eixo x e dois cantos superiores na curva y igual a 16 menos x2. A curva y igual a 16 menos x2, ela é uma parábola. Com a concavidade para baixo, né? Ela toca aqui no eixo do y, numa altura 16. Tem raízes mais ou menos 4, então toca o eixo do x. Aqui nós vamos inscrever dentro dessa parábola um retângulo. Então com os cantos superiores tocando na parábola e os cantos inferiores tocando no eixo do x. Está aqui o meu retângulo, que é determinado unicamente escolhendo este número x entre 0 e 4. Escolhendo x, eu vou ter essa altura aqui correspondente, que é o ponto correspondente da parábola. A equação é
16 menos x2, então essa altura aqui é o y, que é 16 menos x2. Então este retângulo aqui, que é a metade do que eu quero, ele tem área base x vezes a altura 16 menos x quadrado. Então a minha função área do retângulo todo, né, essa é duas vezes, né, são duas, tem que considerar esse pedaço aqui também, né? Então 2 vezes x vezes 16 menos x quadrado. Então agora o domínio da nossa função, o x certamente tem que ser positivo, né? E não pode ultrapassar a 4, né? Porque este é o ponto aqui, se o x passa do 4, né, aqui eu já teria um retângulo por fora da parábola, né? Então o x não pode ultrapassar a 4. Não há problema nenhum se eu permitir que o x seja 0 e que o x seja 4, nesses dois casos extremos eu não teria retângulos, e sim linhas, né? E linhas têm área nula, né? São retângulos degenerados, então com área zero, que não seria então a minha resposta que eu quero, já que eu estou procurando um retângulo com área máxima. Então não há nenhum problema em incluir x igual a 0 e x igual a 4. Aí eu tenho uma função contínua, que é 2x vezes 1632x menos 2x quadrado. Então, polinômio, função contínua no intervalo fechado. Para encontrar os pontos críticos, basta derivar aqui a 32x, né? 32x menos 2x quadrado. Derivada de 32x é 32, derivada de 2x quadrado, 4x. Então, perdão, aqui eu teria a 2x ao quadrado é 2x ao cubo, né? É 2x vezes x quadrado, então 2x ao cubo. Então a derivada é 6. 2 vezes 3 vezes 2, 6x quadrado. Agora sim. Pontos críticos, derivada igual a zero. Então eu tenho 32 menos 6x quadrado igual a zero. Então 6x2 igual a 32. x2 igual a 32 sextos, que é a mesma coisa que 16 terços. Então daqui eu tenho duas raízes, x igual a menos a 4 sobre raiz de 3 e x igual a 4 sobre raiz de 3. A primeira raiz está fora do intervalo, né? Nosso intervalo que faz sentido para o problema são apenas os números positivos menores ou iguais a 4. Então esse número é descartado, então eu tenho um único ponto crítico, que é 4 sobre raiz de 3, que está dentro, no interior do intervalo. Então, agora, o que temos que fazer é uma tabela com os valores da função. Aqui eu coloco os pontos de extremo do intervalo 0 e 4 e também os pontos críticos que encontramos no interior. Encontramos apenas um ponto crítico, é 4 sobre raiz de 3. A nossa função ali, eu vou colocar lá como 2x vezes 16, 2x vezes 16 menos x quadrado. Então, se x igual a zero, a área deste retângulo degenerado é zero. Se x é igual a 4, da mesma forma, essa não é a área máxima, evidentemente. Então, se x é igual a 4 sobre raiz de 3, a área máxima, fazendo a continha, é 253 sobre 3 raiz de 3, essa é a área máxima. Então, as dimensões do meu retângulo, né? A minha resposta, então, dimensões do retângulo
ele quer um retângulo, então, que ele tenha lado duas vezes x, né? Se o x aqui é 4 sobre raiz de 3, então meu retângulo ele vai ter dimensões duas vezes x, que é 8 sobre raiz de 3. Então, dimensões 2x por y, né? O y é o y correspondente ao x, ali é 16 menos, se o x for, o y é 16 menos x quadrado, então se o x for 4 terços, é 4 sobre raiz de 3, então aqui fica 16 terços, que então dá 2 vezes 16 terços dá 32 terços. Então o melhor retângulo é esse aqui, um retângulo com dimensões 2x por y, 8 por raiz de 8 dividido por raiz de 3 por 32 terços. Problema 10, devemos encontrar um ponto P do primeiro quadrante que pertença à curva y igual a x na menos 2, né? Então essa é a curva 1 sobre x quadrado, cujo gráfico, mais ou menos, isso aqui é um esboço aí do gráfico da curva 1 sobre x ao quadrado. Devemos encontrar um ponto P sobre essa curva. Esse ponto P ele tem coordenadas x e y. Esse y está sobre essa curva, então ele tem coordenadas x1 sobre x2. Esse ponto P ele determina um retângulo com lados nos eixos coordenados e vértice em P. Então aqui está o nosso retângulo determinado pelo ponto X. Eu quero saber qual desses retângulos vai ter o menor perímetro possível. Eu tenho infinitas possibilidades, né? Se eu pegar o X igual a esse valor aqui, né? Aí eu teria esse retângulo. Se eu pegar X igual a esse ponto, aí eu teria esse retângulo. Se eu pegar X igual a esse ponto, eu tenho esse retângulo, e assim por diante. Eu tenho infinitas possibilidades. Qual desses retângulos terá o menor perímetro? O menor perímetro, eu vou chamar aqui de F, o perímetro é 2x mais 2y, o perímetro do retângulo, só que o y é igual a 1 sobre x quadrado, né? Então aqui vai ser 2x mais 2 vezes 1 sobre x quadrado. Então está aqui a nossa função, 2x mais 2 sobre x2. O domínio, o nosso x, ele tem que ser um número estritamente positivo. Agora eu não posso fazer o x igual a zero de jeito nenhum, porque eu teria um zero no denominador, né? Então o meu x ele tem que ser um número positivo qualquer e sem nenhuma limitação superior. Então o domínio da minha função é um intervalo que vai de 0 até mais infinito. É uma função contínua definida no intervalo aberto e limitado à direita, né? De 0 até mais infinito. Eu observo que o limite da f de x, quando o x tende a 0 pela direita, é o limite da expressão 2x mais 2 sobre x2, quando o x tende a 0. Agora, quando o x tende a 0, esse termo aqui tende a 0, né? 2x. E esse termo aqui tende a mais infinito, né? O x tende a 0. Logo, esse limite é mais infinito. No extremo da direita do nosso intervalo, no extremo da esquerda a função tende a mais infinito. No extremo da direita, agora vamos observar então como se comporta a função no mais infinito. Esse é o limite da expressão 2x mais 2 sobre x2, então quando x tende a mais infinito.
Quando x tende a mais infinito, esse termo aqui tende a zero. Então isso fica, só nos resta esse termo aqui, 2x, e 2x tende a mais infinito quando x tende a infinito. Então a função também tende a infinito, ela não tem máximo, né? F não tem máximo, mas possui valor mínimo. E este é o que nós vamos encontrar, o nosso valor mínimo. O valor mínimo nós vamos encontrar usando, então, calculando os pontos críticos no interior do intervalo. Pontos críticos, vamos achá-los derivando, então a derivada de 2x menos 2 sobre x2, essa derivada é 2, menos 2 vezes a derivada de x na menos 2, que é menos 2, x na menos 3, então f de x é 2 mais 4, x na menos 3, que é 4 sobre x3. Então temos aqui, perdão, aqui temos, eu errei um sinal ali naquele, aqui eu tenho mais, né? Agora sim, então. A derivada fica então aqui menos 2 menos 4. É a derivada de 2x mais 2 sobre x2. Então, derivada igual a zero. Antes de igualar a zero, observe que a derivada existe em todo o intervalo. O x não pode ser zero aqui, né? Porque o x igual a zero foi excluído. O nosso domínio só os números estritamente positivos. Então, x igual a zero está fora do domínio, então domínio é só os números positivos, derivada existe para todo x. Os únicos pontos críticos, então, são os estacionários, não, são aqueles que têm a derivada igual a zero. Então, vamos igualar a derivada a zero. Aí eu tenho 2 menos 4 sobre x3 igual a zero, logo x3, ou 4 sobre x3 é igual a 2. Né? Eu tenho então x3 igual a 4 sobre 2, 2, e assim x é igual a raiz cúbica de 2. Então esse ponto vai me dar o valor mínimo, né? É aqui que eu tenho, neste ponto, o valor mínimo. Então, o valor mínimo é f de raiz de 3 sobre 2. Como ele não pede o valor mínimo, ele pede as coordenadas do ponto P. O ponto P está sobre a curva e tem coordenadas x1 sobre x ao quadrado. Então, o ponto P tem coordenadas x, o x é a raiz de 3 sobre 2, 1 sobre coordenada y, então é 1 sobre raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, também posso expressar o ponto P como então 2 na 1 terço e 2 na menos 2 terços. O problema 12 mostre que dentre todos os retângulos com perímetro P, o quadrado é o que tem área máxima. Então, vou considerar um retângulo aqui, base x, altura y, perímetro deste retângulo é 2x mais 2y. Perímetro é dado, esse é fixo, esse é dado. Eu quero encontrar qual retângulo tem área máxima. A área do retângulo é x vezes y, mas eu vou isolar aqui o y, vou escrever 2y igual a p menos 2x, assim y é p sobre 2 menos 2x sobre 2, que é x.
Então, expressando y como função de x, eu posso então substituir aqui para obter uma expressão da função área apenas como função da base do retângulo, que é x. Essa função seria então x vezes o y então é p sobre 2 menos x. Eu estou supondo então que p é conhecido, né? O perímetro é fixo, um número p. Então aqui eu tenho uma função contínua, o meu domínio, então, x é um retângulo com base, x é a base de um retângulo, então deve ser um número positivo, né? E não pode ser superior a p sobre 2, né? Se eu tenho um retângulo, se uma dos lados é superior à metade do perímetro, então é porque o retângulo está degenerado, né? Se x for igual a p sobre 2, é porque 2x, essa parte aqui mais essa aqui, já dá o perímetro inteiro, ou seja, y é zero, então eu não teria retângulo. Então o x, no máximo, na pior das hipóteses, poderia ser p sobre 2, mas nesse caso eu não teria retângulo, y seria zero. Assim, esse seria o domínio natural. Mas, certamente, como eu quero encontrar o retângulo com área máxima, se eu incluir os pontos de extrema esquerda, x igual a zero e x igual a p sobre 2, onde eu tenho retângulos degenerados, retângulos como se fossem uma linha, esses retângulos não têm área máxima, eles têm área mínima, então essa não será a resposta, certamente. Então eu posso incluir esses pontos sem prejuízo nenhum. Então agora eu tenho uma função contínua, ela é p sobre 2 vezes x menos x quadrado, definida no nosso intervalo fechado 0p sobre 2. Então, pontos críticos, derivada de p sobre 2 vezes x é p sobre 2, menos derivada de x quadrado é 2x. Temos que igualar a derivada a zero para encontrar os pontos críticos estacionários, são os únicos pontos críticos que temos ali. Então 2x igual a p sobre 2, logo x igual a p sobre 4. X igual a p sobre 4, então esse vai ser a nossa resposta, né? A área como função de x é x vezes p sobre 2 menos x. Pontos que devem ser considerados 0 e 4. 0 e p sobre 2. E p sobre 4 é o ponto crítico. Então, nesses pontos de extremo, a área, evidentemente, é zero e essa é a área mínima. Se x é igual a p sobre 4, então eu vou ficar com p sobre 4 vezes p sobre 2 menos p sobre 4, que dá p sobre 4 ao quadrado. Então, essa é a área máxima. Então, dimensões do meu retângulo x é igual a p sobre 4. Y é igual a p sobre 2 menos x. P sobre 2 menos x. Logo, y é igual a p sobre 2 menos p sobre 4. Mas p sobre 2 menos p sobre 4 é p sobre 4. Então eu tenho x igual a p sobre 4, y igual a p sobre 4. Esse retângulo é um quadrado, né? Já que x é igual a y. Então esse é o melhor retângulo no sentido que tem a maior área possível com o perímetro fixo. No problema 14, um fio com 12 centímetros pode ser curvado formando um círculo, dobrado formando um quadrado, ou cortado em duas partes formando um círculo e um quadrado. Quanto fio deve ser usado no círculo para que a área total englobada pelas figuras seja, no item A, máxima, no item B, mínima? Então,
é o seguinte: tem um fio de 12 centímetros. Esse fio aqui vai de 0 até 12, como se fosse uma fita métrica. Eu vou cortar esse fio em algum lugar intermediário entre 0 e 12, aqui, X. Nessa primeira parte que terá então X centímetros, nessa primeira parte que terá X centímetros, eu vou fazer apenas o círculo. Vou usar toda ela para formar um círculo. A outra parte que terá 12 menos X centímetros, eu vou formar um quadrado, né, dobrando os lados, né, até formar um quadrado. Se x for zero, né, x igual a zero significa que eu não faço círculo, eu faço apenas quadrado. Se x for 12, significa que eu não faço quadrado, eu faço apenas círculo. Caso contrário, se x for qualquer outro número entre 0 e 12, eu vou fazer um círculo e um quadrado. O círculo, né, ele será um círculo de raio R, e esse círculo de raio R tem perímetro 2πr, e eu estou usando x centímetros para dobrando, né, para formar esse círculo. Então o meu perímetro é x, logo R é igual a x sobre 2π. A área do círculo é igual a πr2, né? π vezes r ao quadrado. Em função de x, então fica π vezes x sobre 2π ao quadrado. Então a área do círculo é π vezes x quadrado sobre 4π quadrado. Então, cancelando aqui o π quadrado, ficando apenas o π no denominador, esta área do círculo ela é x quadrado sobre 4 vezes π. Eu ainda tenho que fazer com um quadrado, né? Um quadrado de lado L. Se o quadrado tem a lado L, esse 4 vezes L é o perímetro, e isso é 12 menos x, porque eu estou usando realmente exatamente 12 menos x centímetros, que serão dobrados, né, para formar então um quadrado com perímetro 4L. Logo, L é igual a 12 menos x sobre 4. A área do quadrado é L ao quadrado, então essa será 12 menos x sobre 4 ao quadrado. Então, a função que representa a soma total da área englobada pelo círculo e pelo quadrado é essa aqui, é essa função. O meu domínio é o intervalo que vai de 0 até 12, incluindo 0 e 12. Se x for 0, significa então que eu faço apenas um quadrado. Se x for 12, apenas círculo. Caso contrário, eu faço tanto um círculo quanto um quadrado. Então vamos agora às contas, né? Nós queremos no item A maximizar essa função e no item B minimizar. Então vamos aos pontos críticos. Cálculo dos pontos críticos. Derivada de x quadrado sobre 2π, 2x sobre 4π, mais derivada ali é 12 vezes 12 menos x sobre 4 vezes a derivada de 12 menos x sobre 4, que é menos 1/4. Então,
derivada x sobre 2π, simplificando aqui, né? X sobre 2π, e multiplicando esse 2 com esse menos 1/4, fica menos 1/2, então fica menos 1/2 vezes 12 menos x sobre 4. Então, derivada existe em todo o nosso domínio, então os únicos pontos críticos eu obtenho igualando a derivada a zero. Então eu tenho aqui essa equação para resolver. X sobre 2π igual a 1/2 vezes 12 menos x sobre 4. Então isso dá 12, dá 2x igual a 2π vezes 12, dá 24π menos 2πx sobre 4, então 8x igual a 24π menos 2π x, 8 menos 2π vezes x igual a 24π, x é igual a 24π sobre 8 menos 2π vezes x, que é 24π, que posso colocar o 2 em evidência, fica 4 menos, aqui mais, né? Mais, colocando 2 em evidência, então fica 4 mais π, então, portanto, cancelando aqui 2, fica 12, o x é 12π sobre 4 mais π, esse é meu único ponto crítico, ele pertence, obviamente um número menor do que 12, né? Ele pertence ao intervalo que vai de 0 até 12, então vai ser calculado, levado em conta. Está aqui a minha função f de x, que é x² sobre 4π, área do círculo, mais a área do quadrado, né? Nos extremos do intervalo, que é 0,12, e eu tenho que calcular também no ponto crítico do interior do intervalo que eu encontrei. Então, se x é igual a 0, aqui é fácil de calcular, que é 9. Se x for 12π mais 4π, 12π sobre 4 mais π, perdão, eu deixo para você fazer a conta, conferir aí, deve dar 36 sobre π mais 4, isso dá aproximadamente 5,04. Se x for 12, se x aqui for 12, aí a soma das áreas é 36 sobre π, isso é aproximadamente 11,45. Então eu tenho aqui máxima e mínima. Então, para o item A, vamos à resposta. Quanto do fio deve ser usado no círculo para que a área total englobada seja máxima? É o quanto do fio eu estou usando, né? Qual é o valor de x, né? Qual o valor de x aqui, né, que eu estou usando. Na primeira parte é para fazer o círculo, então ó, se o x é 12, eu uso x igual a 12, então significa apenas círculo. Para o item B, eu quero a área mínima, isso ocorre, essa é a área mínima, 5,04, isso ocorre quando o x é igual a 12π sobre 4 mais π, significa que eu uso 12π sobre 4 mais π para fazer círculos, né, e o restante para fazer quadrados.